Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. No Evangelho desse domingo, nós contemplamos essa leitura que é parte do Sermão da Montanha. Jesus aqui está nos chamando a atenção a uma prática que é verdadeiramente destoante daquilo que os antigos faziam. Por isso que Jesus começa o Evangelho de hoje trazendo alguns ditos da antiguidade. Olho por olho, dente por dente, amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Todos esses preceitos humanos, eles como que eram o ponto de discernimento ou o ponto de justiça de uma relação social da antiguidade. Mas Jesus, ele vem para fazer uma mudança, trazer uma mudança de consciência sobre a prática do amor, a prática do bem. Por isso que Jesus Cristo, ele nos traz essa realidade, essa comparação entre o preceito humano e aquilo que é realmente o preceito de Deus. Por isso que ele vai dizer, quando ali cita a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, ele vai dizer: eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Aqui nós vemos o ato de amar aqui é não realizar uma reação para com uma atitude que outros fazem a nós. Por isso que nós precisamos ter esse domínio de nós mesmos. Esse é o caminho de perfeição que Jesus Cristo vai falar depois no final do Evangelho. Depois ele vai falar sobre uma outra realidade. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Isso significa que a forma de praticar o amor aqui é não fazer essa resistência, mas é se desapegar dos bens materiais para que possa conservar a paz entre as relações. Por isso que nós precisamos ter verdadeiramente esse cuidado para com a nossa vida, porque nós precisamos praticar aquilo que Jesus Cristo nos ensina. Depois ele vai falar também: se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. O que significa isso? O amor que se manifesta pela forma de generosidade. E nós precisamos ser generosos com os nossos irmãos. Toda essa liberalidade de coração vai nos tornando capazes de amar verdadeiramente. E esse amor vai gerando paz em nossas relações. Depois Jesus vai entrar no ponto central do Evangelho de hoje, que é a filiação divina.
Por isso que ele vai dizer, trazer um mandamento antigo, preceito humano antigo. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E ele vai dizer, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Aqui nós vemos a centralidade daquilo que é a prática do amor. Porque uma vez que nós praticamos o amor, nós nos tornamos capazes de sermos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós começamos e somos chamados a reconhecer que somos irmãos de toda a humanidade. E por isso que essa forma de entender o mandamento do amor é essencial para a nossa vida. Porque se Deus criou tudo, se Deus é o nosso Pai, quem não é o nosso irmão? E esse é o verdadeiro fim último da vida cristã. Chamar a Deus de Pai, reconhecer-nos filhos do Pai do céu. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos chamando a atenção sobre essas práticas do mandamento do amor. Porque uma vez que nós praticamos o mandamento do amor de forma coerente e de forma verdadeira, com liberalidade de coração, mais nós nos tornamos parecidos a filhos do Pai do céu. Por isso que no final do Evangelho, Jesus Cristo vai dizer, portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Isso significa que Jesus, quando chama a cada um de nós a sermos perfeitos, ele está aqui tendo uma atitude que é essencial, porque ele nunca nos pediria para ser aquilo para qual nós não fomos criados. Nós fomos criados perfeitos, mas o pecado corrompeu essa perfeição de Deus. Por isso que Jesus Cristo nos chama a ser perfeitos, porque ser perfeito é caminhar num caminho de aperfeiçoamento, de santidade, para restaurar aquilo do qual nós fomos criados, a imagem e semelhança de Deus em nós. E essa é uma realidade muito importante na nossa vida, porque uma vez que nós somos filhos de Deus, nós precisamos nos parecer com o nosso Pai. E uma vez parecidos com o nosso Pai, nós começamos a transmitir essa presença de Deus no mundo. E aqui nós vemos essa vida cristã que se manifesta em atitudes concretas para com o nosso próximo, que passa pela generosidade, que passa pela gratidão para com o próximo e para com Deus, que passa também por essa atitude de compaixão, de misericórdia, essa atitude de perdão, de virar a outra face, essa atitude de manter e conservar a paz interior e a paz em nosso ambiente. Todas essas realidades são importantes e essenciais para a vida cristã, para que possamos ser reconhecidos como verdadeiros filhos do Pai do céu. Jesus nos chama a uma atitude verdadeiramente extraordinária. Não seria extraordinário para nós vivermos o amor se nós fôssemos extremamente perfeitos, se o pecado não tivesse corrompido. Porque a vivência do amor é da nossa natureza algo ordinário. Mas como o pecado ele corrompe a nossa capacidade de amar, essa prática do amor se tornou para nós uma realidade extraordinária. Por isso que Jesus Cristo ele vai fazer essa exortação. Se amais somente a quem vos amos, até os publicanos fazem isso, os cobradores de impostos. Se você saúda somente aqueles que são os seus irmãos, isso até os pagãos fazem. Jesus nos chama a sermos diferentes, não ser como os publicanos, não ser como os pagãos, mas ser mais. Por isso que nós precisamos aprender verdadeiramente a praticar o amor, sermos capazes de realmente manifestar através das nossas atitudes, da nossa fala, da nossa forma de acolher o próximo, manifestar esse amor de Deus
para que assim, verdadeiramente, possamos ser esse grande instrumento e sinal de Deus, para que assim possamos, nesse caminho de aperfeiçoamento, esse caminho de perfeição, alcançar o céu e estar unido ao Pai, porque nessa terra caminhamos como verdadeiros filhos do Pai do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.